O homem deu um carro ao sogro e uma enxada para o pai. Mas o que o idoso fez com a ferramenta mudou sua vida. Alguns dias antes do Dia dos Pais, a relação entre Adriano e Roberto já mostrava sinais claros de desgaste. Roberto sempre fora um homem simples, trabalhador e carinhoso. Alguém que, mesmo sem muito dinheiro, jamais deixou faltar afeto ou atenção. Mas Adriano, agora adulto e prestes a se casar com Clarice, parecia incapaz de enxergar qualquer valor no próprio pai. Considerava-o um fracassado por nunca ter conquistado riqueza ou status, e cada vez que falava com ele, deixava transparecer um certo desprezo. Roberto tentava puxar conversa, perguntava sobre os planos do casamento, sobre o novo emprego do filho, sobre coisas simples da vida. Mas recebia respostas curtas, muitas vezes impacientes, como se a presença dele fosse apenas um peso a ser carregado. Certa tarde, Clarice e Adriano estavam organizando detalhes para o casamento, e ela, com o celular na mão, comentou de forma leve que precisava comprar o presente do pai para o Dia dos Pais. Adriano riu e respondeu que já havia resolvido a questão. Ela perguntou qual seria o presente e ele, com orgulho, explicou que tinha comprado um carro novo para Esteban, o sogro. Disse que queria mostrar que seria um bom genro, alguém capaz de tratar a família dela à altura. Clarice sorriu satisfeita, dizendo que o pai ficaria emocionado. Roberto, que estava na sala, ouviu tudo e, com a simplicidade de sempre, perguntou se também receberia algum presente. Adriano olhou para o pai e respondeu com um meio sorriso. Vai receber sim algo bem especial. Clarice percebeu um certo tom de ironia, mas não disse nada. Roberto, ingênuo, acreditou que o filho tinha preparado algo significativo, talvez um gesto de carinho, e ficou em silêncio, tentando disfarçar a expectativa. O Dia dos Pais chegou. A casa de Clarice estava cheia, parentes por todos os lados, risadas, música baixa tocando ao fundo. Adriano chegou com o carro novo para Esteban e todos foram para a garagem ver o presente. Esteban ficou impressionado, agradeceu várias vezes e disse que aquilo não era necessário, mas claramente adorou o gesto. Adriano, sentindo-se orgulhoso, disse que fazia questão, que queria ver o sogro feliz. Clarice abraçou o noivo, elogiando a generosidade dele. Agora, uma pausa rápida. Para continuarmos trazendo essas histórias inspiradoras de forma gratuita, pedimos que você considere deixar seu like e se inscrever no canal. Nos conte de onde está assistindo essa história nos comentários. Muito obrigado e vamos continuar com a história. Roberto estava por perto, segurando um pequeno pacote com um presente simples para Adriano. Apenas uma camisa nova comprada com dificuldade, mas ainda não havia dado. Ele olhava para o carro na garagem e imaginava o que receberia, acreditando que finalmente o filho demonstraria algum reconhecimento. Foi então que Adriano entrou com um objeto grande, embrulhado num papel colorido e um laço vermelho chamativo. Colocou o pacote nas mãos do pai e disse apenas: "Aqui está, pai. Feliz Dia dos Pais." Todos olharam curiosos. Roberto sorriu e desembrulhou o presente devagar. Ao retirar o papel, segurava agora uma enxada nova em folha, brilhando como se fosse algo valioso. O clima na sala mudou. Alguns convidados se entreolharam, Clarice ficou sem graça. Mas Adriano manteve uma expressão neutra, quase desafiadora. Roberto, sem entender, disse em voz baixa que não havia necessidade de tanto trabalho para embrulhar algo tão simples. Adriano então falou alto para que todos ouvissem. "Se quiser um carro como o do Esteban, é só trabalhar com isso. Quem sabe um dia o senhor conquista." Um silêncio constrangedor tomou conta do ambiente. Clarice tentou intervir, dizendo que não precisava falar daquele jeito, mas Adriano apenas deu de ombros. Roberto ficou parado com a enxada na mão, sentindo uma mistura de vergonha e tristeza. Por dentro, doía perceber que o filho queria humilhá-lo na frente de todos, como se sua simplicidade fosse motivo de piada. Mas, em vez de reagir com raiva, respirou fundo, agradeceu pelo presente e disse que ficaria bem. Esteban tentou aliviar a situação, elogiando o carro novamente para mudar de assunto, mas o clima já estava diferente. Mais tarde, quando todos estavam distraídos com a comida e as conversas,
Roberto saiu para o quintal sozinho. Sentou-se numa cadeira velha, colocou a enxada encostada na parede e ficou olhando para ela por um longo tempo. Pensou na vida difícil que vinha enfrentando, nas contas atrasadas, na solidão desde que a esposa falecera, no esforço de tantos anos para criar o filho sozinho e no quanto esperava, mesmo que fosse um pouco de reconhecimento. Lembrou-se dos dias em que Adriano era pequeno e o ajudava a carregar ferramentas, perguntando coisas sobre a vida, dizendo que queria ser alguém importante quando crescesse. Roberto sempre dizia que tudo bem querer crescer, mas que nunca se devia esquecer de onde se veio, nem de quem estendeu a mão quando ninguém mais estava por perto. Agora, sentado ali, percebia que aquelas palavras pareciam não ter ficado na memória do filho. Por um momento, pensou em deixar o presente jogado em algum canto como algo sem valor. Mas olhou para a enxada de novo e sentiu que talvez aquilo pudesse ter outro significado. Não como presente, mas como oportunidade. Não queria se tornar amargo ou viver reclamando da vida. Talvez fosse hora de transformar a humilhação em algo útil. Talvez fosse hora de provar que ainda havia forças para recomeçar, mesmo que fosse tarde, mesmo que doesse. Roberto levantou-se, segurou firme a enxada e disse para si mesmo em voz baixa que não perderia a dignidade. Olhou para o céu, respirou fundo e entrou de volta na casa com passos calmos, sem comentar nada com ninguém. Por dentro, uma decisão silenciosa começava a nascer, mesmo que ninguém ali pudesse imaginar. No outro dia, ainda cedo, Roberto levantou-se decidido. A vergonha que sentira na festa do Dia dos Pais parecia não ter saído da mente, mas agora vinha misturada com uma estranha determinação. Ele olhou para a enxada encostada no canto do quarto e pensou consigo mesmo que não deixaria aquilo virar motivo de humilhação para o resto da vida. Pegou a ferramenta, colocou uma camisa simples e saiu de casa com passos firmes, mesmo sentindo o coração apertado. Andou pelos bairros próximos, perguntando de portão em portão se alguém precisava de serviços de limpeza ou jardinagem. A cada negativa, a lembrança do filho rindo e dizendo que ele deveria trabalhar para conquistar algo voltava à mente. Depois de muita procura, finalmente alguém indicou uma casa grande no final da rua, pertencente a um homem chamado Leandro, um milionário conhecido na região que costumava contratar pessoas para serviços esporádicos. Quando Roberto chegou ao portão da casa, ficou impressionado com o tamanho do lugar. Chamou com certa timidez e explicou que estava oferecendo serviços de jardinagem. Leandro apareceu na varanda e olhou para ele com atenção, antes de concordar e pedir que ele entrasse. Roberto percebeu que o quintal era enorme, cheio de árvores e com áreas que precisavam de cuidados urgentes. Pegou a enxada e começou a trabalhar, focado, sem reclamar. O calor era intenso e o suor escorria pelo rosto, mas ele não parava. Em determinado momento, Leandro se aproximou, oferecendo um copo de água, e disse que admirava a disposição dele. Roberto agradeceu e comentou que precisava trabalhar de qualquer forma, pois não queria depender de ninguém. Enquanto bebia a água, Leandro perguntou se ele sempre trabalhou com jardinagem. Roberto hesitou um pouco antes de responder, e então revelou que tinha formação em administração, mas que nunca havia conseguido emprego na área. Explicou que, quando mais jovem, chegou a enviar currículos para diversas empresas, mas as portas nunca se abriram e, com o tempo, as dificuldades financeiras foram tomando conta. Disse que agora fazia qualquer tipo de serviço para se manter, mesmo que fosse algo totalmente diferente daquilo que estudou. Leandro demonstrou surpresa e comentou que não imaginava que um homem com formação acadêmica estivesse ali, oferecendo serviços de jardinagem de casa em casa. Roberto sorriu de forma discreta e disse que não tinha escolha, pois as contas não esperavam e ele não queria ser um peso para ninguém, nem mesmo para o próprio filho. Confessou que vinha passando por um período difícil, mas que não tinha vergonha de trabalhar, já que trabalho honesto jamais deveria ser motivo de constrangimento. Leandro ficou em silêncio por alguns segundos, observando aquele homem simples, porém firme nas palavras. Então comentou que recentemente havia perdido o gerente de sua empresa para uma companhia rival
e que estava com dificuldades para reorganizar algumas áreas do negócio. Não é fácil achar alguém de confiança, disse Leandro, mexendo no relógio enquanto falava. Mas estou procurando alguém que comece com tarefas simples para ver como se sai e depois, se der certo, pode assumir mais responsabilidades. Roberto ouviu aquilo com atenção, sentindo o coração acelerar. Leandro explicou que precisava de alguém organizado, comprometido e que tivesse noções administrativas, pois o crescimento da empresa exigia mudanças urgentes. Roberto respirou fundo antes de responder, dizendo que estava disposto a fazer o melhor possível e que só precisava de uma oportunidade para mostrar que era capaz. Leandro pareceu gostar da sinceridade dele. Não posso prometer nada além de um começo pequeno, comentou, deixando claro que seria algo gradual. Mas se eu gostar do seu trabalho, pode ser que isso cresça. O que acha de começar na próxima semana? Roberto, sem pensar duas vezes, concordou na hora, dizendo que faria o que fosse necessário para não decepcionar. Agradeceu várias vezes e disse que não tinha medo de recomeçar, mesmo que fosse tarde na vida, e que aquela chance já significava muito. Leandro apertou a mão dele, afirmando que acreditava em pessoas que não desistiam diante das dificuldades. Depois de terminar o serviço de jardinagem, Roberto voltou para casa cansado, mas pela primeira vez em muito tempo, com um sorriso diferente no rosto. Sabia que ainda não havia nada garantido, mas sentia que talvez aquele fosse o início de uma mudança inesperada. Pensou em como tudo começou com a enxada recebida de forma humilhante, e agora ela o tinha levado até uma oportunidade profissional. Sentou-se na pequena cozinha de casa, olhou para a ferramenta encostada e disse em voz baixa que talvez aquele presente tivesse um valor maior do que parecia no início. Enquanto isso, em outro lugar da cidade, Adriano e Clarice estavam discutindo. Ela reclamava dos gastos excessivos com o carro dado ao pai dela, dizendo que aquele dinheiro poderia ter sido usado de outra forma, mas Adriano insistia que era um investimento na imagem dele com a família dela. Clarice retrucava que o casamento estava próximo e que as finanças precisavam ser organizadas. Mas Adriano, irritado, dizia que sabia o que estava fazendo e que ela não precisava se preocupar. A conversa terminou de forma tensa, revelando as primeiras rachaduras no relacionamento, que até então parecia tão firme. Do outro lado, Roberto, sem saber de nada disso, deitava-se pensando na semana seguinte e em como se prepararia para não perder a chance que havia recebido. O coração dele, antes cheio de mágoa pelo filho, agora começava a se encher de uma esperança que há muito tempo não sentia. Algumas semanas depois, Roberto já chegava todos os dias cedo à empresa de Leandro, vestindo roupas simples, mas sempre com a postura de alguém que sabia o valor de uma oportunidade. No início, ele ficou responsável apenas por tarefas básicas, como revisar planilhas, organizar documentos e acompanhar pequenas demandas administrativas. Porém, a cada dia que passava, demonstrava uma disciplina que surpreendia até mesmo os funcionários mais antigos. Durante uma reunião, quando Leandro perguntou quem havia revisado um relatório complexo sem deixar passar um erro sequer, todos apontaram para Roberto. Ele agradeceu de forma modesta e disse apenas que procurava fazer o melhor porque sabia que aquela era uma chance única. Leandro começou a observar mais de perto o trabalho dele. Em pouco tempo, Roberto já estava auxiliando na análise de contratos, na organização financeira e na comunicação com fornecedores. Em uma tarde chuvosa, enquanto revisavam juntos algumas metas da empresa, Leandro comentou: "Sabe, Roberto, você tem uma visão muito clara das coisas. É raro encontrar alguém tão comprometido e, ao mesmo tempo, tão sereno para lidar com pressão." Roberto sorriu e respondeu que tudo o que queria era retribuir a confiança que estava recebendo. Leandro então disse que, se as coisas continuassem assim, não via problema em dar a ele responsabilidades ainda maiores. Com o passar das semanas, a empresa começou a crescer de forma acelerada. Novos clientes surgiam, antigas parcerias eram retomadas e Leandro percebia que muitas ideias de Roberto estavam dando resultado. Em uma manhã, enquanto analisavam números positivos de vendas, Leandro declarou: "Estou impressionado, Roberto. Você entrou aqui com uma enxada na mão e hoje já está mudando a empresa comigo.
Acho que precisamos conversar sobre cargos mais altos. Roberto, emocionado, respondeu que nunca imaginou que a vida pudesse dar uma reviravolta tão grande e que só queria continuar aprendendo e ajudando. Enquanto Roberto vivia essa transformação, a vida de Adriano seguia um caminho bem diferente. As brigas com Clarice estavam cada vez mais frequentes. Esteban, o sogro, havia começado a criticar abertamente a postura de Adriano, dizendo que ele não parecia ter responsabilidade para sustentar uma família e que gastava demais para quem não tinha uma renda tão alta. Clarice, pressionada pelo pai e cansada das discussões, chegou a dizer durante uma briga que não queria se casar com alguém que vivia em divergência com a própria família dela. Adriano, desesperado, tentou argumentar, dizendo que o casamento era sobre os dois e não sobre os pais, mas Clarice estava decidida. A discussão final aconteceu numa noite tensa. Clarice, com lágrimas nos olhos, afirmou que não via mais futuro na relação. Adriano insistiu para que ela repensasse, dizendo que a amava e que poderiam superar qualquer coisa juntos. Mas Clarice balançou a cabeça e respondeu que precisava de alguém mais estável, alguém que não criasse conflitos com todos ao redor. Quando Adriano perguntou se ela estava mesmo terminando tudo, Clarice disse que sim, que não queria levar adiante algo que já estava cheio de rachaduras antes mesmo do casamento. Adriano saiu da casa dela humilhado, sentindo como se o chão tivesse sumido sob os pés. Foi então que descobriu que o carro caro dado a Esteban não seria devolvido e que a dívida ainda estava no nome dele. Tentou argumentar com o sogro, dizendo que aquilo era injusto, mas Esteban foi direto ao afirmar que presente não se devolve e que se ele tinha dado agora era problema dele pagar. Adriano saiu dali com raiva e vergonha, pensando em como tudo parecia estar desmoronando ao mesmo tempo. Enquanto isso, Roberto vivia exatamente o oposto. Numa sexta-feira à tarde, Leandro o chamou para conversar na sala dele. Disse que estava grato por tudo que Roberto vinha fazendo e que nunca imaginou encontrar alguém tão comprometido depois de perder o antigo gerente. Explicou que a confiança que tinha nele só aumentava e que, se as coisas continuassem daquele jeito, planejava torná-lo sócio minoritário da empresa no futuro. Roberto ficou em silêncio por alguns segundos, tentando processar aquelas palavras. Depois disse: "Leandro, eu entrei aqui achando que ia apenas fazer um trabalho simples para pagar minhas contas. Nunca imaginei que pudesse chegar tão longe." Leandro respondeu que aquilo era apenas o começo e que pessoas como ele mereciam ser reconhecidas. Naquela noite, Roberto voltou para casa andando devagar, refletindo sobre tudo o que tinha acontecido nos últimos meses. Lembrou-se da enxada recebida com desprezo no Dia dos Pais e de como aquele presente tinha sido o ponto de partida para uma mudança que parecia impossível. Agora, com uma oportunidade real de crescer ainda mais, ele mal podia acreditar que a vida, tão dura por tanto tempo, estava finalmente abrindo portas. Depois que Clarice terminou tudo, Adriano passou a noite em um hotel barato na beira da estrada, o único lugar que conseguiu pagar com o pouco dinheiro que ainda tinha. Deitou-se na cama estreita, encarando o teto descascado e pensando no quanto tudo tinha desmoronado rápido demais. Não havia mais casa para voltar, pois a residência onde morava pertencia à família dela, e Esteban tinha deixado claro que não queria vê-lo nem passando na calçada. Adriano passou horas acordado, lembrando das brigas, do casamento cancelado, da dívida do carro e de como agora não tinha para onde ir. Quando o dia amanheceu, tomou um café simples na recepção e decidiu que era hora de procurar o pai, mesmo sentindo o peso da vergonha por tudo o que tinha dito e feito antes. Chegou ao antigo bairro onde cresceu e caminhou até a velha rua, acreditando que encontraria o pai exatamente como antes. Ao bater na porta, uma mulher desconhecida atendeu e disse que Roberto não morava mais ali. Adriano, surpreso, perguntou para onde ele havia se mudado, e a nova moradora explicou que ele tinha vendido a casa e comprado outra em um bairro melhor. Entregou a Adriano um papel com o endereço, comentando que às vezes via Roberto de carro novo e bem vestido, mas que ele parecia a mesma pessoa humilde de sempre. Adriano pegou o papel, mas não conseguiu esconder o incômodo. A ideia de que o pai,
que sempre viveu de forma simples, agora tivesse uma casa melhor e aparentemente dinheiro, enquanto ele não tinha nem para onde ir, deixou um gosto amargo. Pegou um ônibus e passou o trajeto inteiro tentando imaginar de onde vinha essa mudança. Será que o pai tinha recebido alguma herança? Será que tinha ganhado na loteria e nunca contou a ninguém? Por mais que tentasse adivinhar, nada parecia fazer sentido. Quando chegou ao endereço indicado, Adriano ficou parado diante do portão por alguns segundos. A casa era grande e bonita, mas sem ostentação. Tinha um jardim bem cuidado, pintura nova e janelas amplas, mas o estilo era simples e funcional. Ele respirou fundo, apertou a campainha e foi atendido por Luz Viminda, a empregada, que perguntou quem ele procurava. "Vim falar com Roberto, sou o filho dele", disse Adriano, tentando manter a voz firme apesar do nervosismo. Luz Viminda sorriu de forma educada e pediu que ele aguardasse na sala, informando que Roberto estava terminando algo no andar de cima. Adriano entrou e olhou ao redor. A sala era bem iluminada, com móveis novos, quadros discretos e um ar aconchegante que não combinava em nada com a lembrança da antiga casa. Ele se sentou no sofá, inquieto, imaginando como o pai tinha saído da pobreza para aquilo tudo sem que ninguém soubesse. Poucos minutos depois, Roberto desceu as escadas. Estava bem vestido, com postura serena e um olhar que não carregava mais o peso de antigamente. Ao ver o filho, abriu um sorriso discreto e perguntou como ele estava. Adriano respirou fundo antes de falar. "Acabou tudo, pai. Clarice terminou comigo. Não tenho mais casa nem dinheiro e as dívidas do carro continuam. Não sei nem por onde começar. Mas o que eu quero saber mesmo é como o senhor conseguiu tudo isso aqui. Foi herança? Ganhou na loteria?" Roberto parou no meio da sala e olhou para o filho com calma, como quem já esperava aquela pergunta. "Não foi herança, Adriano, e muito menos sorte. Tudo começou com aquela enxada que você me deu no Dia dos Pais. Eu a usei para conseguir um trabalho no quintal de Leandro, e ele acabou descobrindo que eu tinha formação em administração. Me ofereceu uma oportunidade na empresa dele. Comecei com tarefas simples, fui aprendendo, ganhando confiança e hoje administro parte dos negócios dele. Esta casa e tudo o que você está vendo veio de muito trabalho e de uma chance que eu não desperdicei." Adriano franziu a testa, ainda desconfiado. "Quer dizer que o senhor ficou rico só porque esse milionário resolveu ajudar?" Roberto balançou a cabeça. "Ele me deu a oportunidade, mas o esforço foi meu. Passei noites sem dormir. Assumi responsabilidades, tomei decisões difíceis. Quando você me deu aquela enxada querendo me humilhar, eu poderia ter ficado com raiva e desistido, mas resolvi transformar aquilo em motivação. E quando Leandro me abriu as portas, eu estava pronto para mostrar do que era capaz." Adriano passou a mão no rosto, irritado consigo mesmo. "Enquanto eu perdia tudo, o senhor construía uma vida nova. Eu aqui sem ter onde morar, e o senhor com casa grande, carro e até empregada." Roberto respondeu de forma firme, mas sem levantar a voz. "Adriano, nada disso aconteceu para te afrontar. A vida me deu uma chance quando eu menos esperava, e eu a agarrei. Talvez o que você esteja vivendo agora seja também uma oportunidade, mas você ainda não consegue enxergar. Eu fiz minha parte, e nada foi fácil." Adriano respirou fundo, como se estivesse tentando encontrar as palavras certas, mas o olhar abatido e a postura derrotada deixavam claro que ele tinha perdido o orgulho que sempre carregou. Depois de alguns segundos em silêncio, falou com a voz baixa, quase como se fosse difícil admitir. "Eu preciso de ajuda, pai. Não tenho para onde ir. Estou cheio de dívidas. Não sei o que fazer. Preciso de um lugar para ficar e, se puder, de algum dinheiro para pelo menos começar a resolver tudo." Roberto ouviu tudo sem interromper. Ficou parado no meio da sala por alguns instantes, depois olhou para Adriano e respondeu com calma, mas com uma firmeza que fez o filho erguer os olhos. "Adriano, venha comigo. Quero te mostrar uma coisa." Sem dar mais explicações, ele caminhou em direção à porta dos fundos, e Adriano, confuso, o seguiu. Ao atravessarem a varanda, chegaram ao quintal amplo da casa, onde o sol da tarde iluminava cada canto. No centro, apoiada contra a parede,
estava a mesma enxada que havia dado início a toda a mudança na vida de Roberto. Ele a pegou com cuidado, como quem segura algo valioso não pelo preço, mas pelo significado. Foi com ela que tudo começou, disse Roberto, segurando a enxada com as duas mãos. Quando você me deu isso no Dia dos Pais, achei que estava apenas me humilhando, e talvez estivesse. Mas essa ferramenta me levou até Leandro, me deu trabalho, abriu portas e me lembrou que nada vem fácil. Se você quer recomeçar, Adriano, tem que entender que precisa conquistar as coisas por si mesmo. Eu poderia te dar dinheiro agora, poderia resolver suas dívidas, mas isso não mudaria nada. Não mudaria quem você é nem o jeito como encara a vida. Adriano franziu o rosto, dando um passo à frente. Então o senhor está dizendo que não vai me ajudar? Que vai me deixar na rua enquanto tem essa casa enorme, esse conforto todo? Roberto balançou a cabeça, sem alterar o tom de voz. Estou dizendo que posso te oferecer conselhos, posso te mostrar o caminho, mas não vou entregar nada pronto, porque a vida não entrega nada pronto. Tudo que eu conquistei veio do trabalho, da persistência de acordar cedo e aceitar desafios que pareciam grandes demais para mim. Se eu simplesmente colocar dinheiro na sua mão, você pode até sair das dívidas, mas não vai aprender nada, e daqui a pouco vai estar no mesmo lugar de novo. Adriano começou a respirar mais rápido, sentindo a raiva crescer. Eu não acredito que o senhor está fazendo isso comigo. Eu sou seu filho. Está vendo a situação em que eu estou e mesmo assim me vira as costas? Então, para que serve toda essa riqueza, toda essa vida nova que o senhor tem? Se não pode ajudar a própria família, de que adianta? Roberto deu alguns passos pelo quintal, segurando ainda a enxada e respondeu sem elevar a voz. Adriano, a maior ajuda que eu posso te dar é te mostrar que nada vem de graça. Você precisa cair para aprender a levantar. Precisa sentir o peso das próprias escolhas para mudar de verdade. Eu não teria chegado até aqui se alguém tivesse resolvido tudo para mim. O que eu aprendi no caminho vale mais do que qualquer dinheiro que eu possa te dar. Adriano passou as mãos pelo rosto, nervoso, tentando controlar a raiva que agora parecia maior do que a frustração. Então é isso? Vai ficar me dando lição de moral enquanto eu não tenho nem onde dormir? Não são lições de moral, respondeu Roberto, parando diante dele e entregando a enxada. É a realidade. Foi com ela que eu saí da humilhação para chegar até aqui. Se você quiser, pode começar do mesmo jeito. O trabalho não vai te matar, vai te ensinar. Adriano olhou para a enxada como se fosse um insulto. Segurou-a por alguns segundos, sentindo a madeira áspera do cabo. Mas o gesto do pai pareceu um desafio impossível de aceitar. O senhor quer que eu agradeça por isso? Que eu pegue essa ferramenta e saia por aí igual um mendigo, capinando o quintal dos outros, enquanto todo mundo sabe que meu pai agora é rico? O senhor quer que eu passe vergonha? Roberto não recuou. Vergonha é continuar vivendo sem aprender nada. Vergonha é repetir os mesmos erros, esperando resultados diferentes. Essa enxada não é apenas uma ferramenta. É um começo. Se você for sábio, vai entender o valor disso. A raiva tomou conta de Adriano. Ele segurou a enxada com força e, num gesto rápido, atirou-a no chão, fazendo um som seco ecoar pelo quintal. Eu não preciso disso. Não vou viver igual um derrotado enquanto o senhor fica aqui, com essa vida boa, me dizendo para começar do zero. Se não quer ajudar, não precisa fingir que se importa. Sem esperar resposta, virou as costas e caminhou em direção ao portão, os passos rápidos denunciando a fúria que sentia. Roberto ficou parado, observando o filho se afastar, o coração apertado, mas sem dizer mais nada. Por dentro, queria correr atrás, queria impedir que ele fosse embora daquele jeito, mas sabia que algumas lições só a vida podia ensinar. Quando o portão bateu com força e o silêncio voltou a dominar o quintal, Roberto abaixou-se devagar, pegou a enxada caída no chão e a encostou novamente na parede. Ficou ali por um tempo, olhando para a ferramenta que tinha mudado tudo, lembrando do próprio caminho, sentindo a tristeza de ver o filho recusando a chance de aprender algo diferente. Mas mesmo assim, permaneceu firme na decisão de não interferir. Sabia que, se cedesse agora, apenas adiaria a queda que talvez fosse necessária para que Adriano finalmente entendesse o que realmente importava.
Alguns meses se passaram e a vida seguiu por caminhos completamente diferentes para pai e filho. Já Roberto agora chegava à empresa com o respeito de todos, não apenas como funcionário dedicado, mas como sócio oficial de Leandro. Havia reuniões em que sua opinião era a mais aguardada, projetos que dependiam da sua decisão e funcionários que viam nele um exemplo vivo de determinação. Durante um evento da empresa, Leandro chegou a comentar diante de todos que Roberto representava o tipo de pessoa que transforma dificuldades em oportunidades e que ele era a prova de que trabalho e caráter podem mudar destinos. Roberto ouviu os aplausos com humildade, lembrando-se do início de tudo, da enxada, do quintal e da forma como sua vida tinha virado quando ele menos esperava. Enquanto isso, em outra parte da cidade, Adriano caminhava pelas ruas com roupas gastas, barba por fazer e o olhar perdido de quem havia desistido de tentar. No começo, acreditava que encontraria algum trabalho rápido, alguma saída fácil, mas as portas foram se fechando uma a uma. A arrogância que o afastou de todos agora dava lugar a uma solidão silenciosa. Um dia, sentado na calçada pedindo algumas moedas, ouviu duas pessoas comentando que o pai dele tinha ficado rico, que era sócio de uma grande empresa e que era respeitado por todos. Adriano abaixou a cabeça, sentindo a vergonha que queimava por dentro, lembrando-se de como jogou a enxada no chão e saiu furioso da casa do pai, sem aceitar a ajuda que, na verdade, era a lição mais valiosa que poderia receber. Roberto soube por conhecidos que o filho estava vivendo nas ruas. A notícia trouxe um peso ao coração dele, mas não surpresa. Muitas noites ficou pensando em ir atrás, oferecer dinheiro, tentar resolver tudo de uma vez, mas sempre parava diante da mesma certeza. Se interferisse agora, talvez só reforçasse os erros de Adriano. Talvez ele nunca aprendesse a lutar por si mesmo. Conversando com Leandro, comentou que não era fácil ver um filho naquela situação, mas que certas lições só a vida podia ensinar, e que empurrar soluções prontas poderia apenas adiar a mudança verdadeira que o rapaz precisava ter por dentro. Leandro ouviu tudo em silêncio e disse que entendia, que alguns aprendem no caminho certo, outros precisam tropeçar mais vezes para finalmente enxergar. Em um fim de tarde, Roberto estava na sacada da casa nova olhando a cidade ao longe, quando ouviu vozes na rua. Eram vizinhos comentando como a história dele tinha inspirado muita gente, como era impressionante ver alguém que, meses antes, estava fazendo serviço simples agora ser dono de parte de uma empresa. Roberto agradecia as palavras, mas por dentro sentia que nada daquilo tinha vindo para inflar o orgulho. Pelo contrário, todo aquele sucesso apenas reforçava a importância da humildade, do esforço e de não desprezar pequenas oportunidades, mesmo quando parecem insignificantes. Certa manhã, ao sair da empresa, Roberto viu Adriano pela primeira vez depois de muitos meses. O filho estava sentado perto de um ponto de ônibus com roupas sujas e o olhar distante. Roberto parou o carro alguns metros adiante e ficou observando sem ser visto. Por dentro, uma vontade enorme de descer e oferecer ajuda o consumia, mas algo mais forte o manteve no lugar. Lembrou-se da conversa no quintal, das palavras sobre começar do zero e entendeu que se quebrasse aquela barreira agora, talvez o filho nunca desse o passo que precisava por conta própria. Ligou o carro novamente e foi embora, com o coração apertado, mas convicto da decisão. As semanas seguintes passaram e Roberto continuou crescendo na empresa, participando de reuniões importantes, tomando decisões estratégicas e ajudando Leandro a expandir os negócios. O nome dele começou a aparecer em revistas locais, não como alguém que herdou fortuna ou teve sorte, mas como símbolo de superação. Em uma entrevista, perguntaram qual era o segredo para sair da pobreza e chegar onde ele estava. Roberto sorriu e respondeu apenas que tudo começou com uma enxada e com a decisão de não se entregar quando tudo parecia perdido. Em casa, à noite, gostava de caminhar pelo quintal e olhar para a enxada guardada num canto, agora pendurada na parede como um troféu silencioso. Para ele, aquele objeto não representava apenas trabalho, mas dignidade, mudança e coragem. Cada vez que a olhava, lembrava-se do dia em que recebeu o presente com humilhação,
do quintal onde começou tudo e de como a vida pode virar quando alguém decide não desistir. Adriano, por outro lado, começou a perceber tarde demais o quanto desprezou o pai, a oportunidade e os conselhos. Sentado numa praça, ouviu dois homens comentando sobre a história de Roberto, dizendo que era inspiradora e que até empresários locais queriam conhecê-lo. Adriano fechou os olhos, lembrando-se da cena em que atirou a enxada no chão do orgulho ferido, das palavras do pai sobre caráter e determinação. Agora entendia tudo, mas já não tinha forças para voltar atrás. Em uma noite silenciosa, Roberto entrou em casa depois de mais um dia cheio de reuniões e caminhou até o canto onde a enxada estava. Ficou ali parado por alguns segundos, olhando para ela como quem conversa sem palavras. Pensou no filho, na vida que poderia ter sido diferente, nas escolhas que cada um fez. Segurou a ferramenta por um momento e disse em voz baixa que aquele pedaço de madeira e ferro tinha ensinado mais do que qualquer livro, mais do que qualquer discurso. A história terminou ali, com Roberto deixando a enxada novamente no canto, agora com um olhar sereno, consciente de que tinha feito tudo o que podia. Adriano, em outro lugar, encarava o vazio da própria vida, entendendo tarde demais que o valor do pai não estava apenas na riqueza conquistada, mas na sabedoria e nas oportunidades que ele havia desperdiçado quando ainda tinha tempo para ouvir. Obrigado por chegar até aqui. Preparamos uma outra história especial para você, que está aparecendo em sua tela agora mesmo. Basta clicar para assistir. Em um mundo onde tanta dor passa em silêncio, você escolheu escutar até o fim. Se essa história mexeu com você, deixe sua inscrição. Isso nos ajuda a continuar trazendo relatos reais que merecem ser contados. Escreva nos comentários de onde você está assistindo e, se puder, compartilhe. Pode parecer pouco, mas espalhar uma história de superação é também espalhar esperança.